Então, nós vamos começar com mais uma aula, né, da sala de aprendizagem sistêmica. E hoje o tema é sobre o relacionamento com a sogra. E é interessante a gente olhar para a sogra nesse relacionamento, porque a gente, às vezes, nesse relacionamento que a gente não se dá bem, né, com a sogra, principalmente, ou o nosso companheiro, nosso marido, nosso esposo não se dá bem com a sogra, com certeza é um comportamento, é um relacionamento conflituoso. E aí eu também quero trazer hoje para este dia, para esta aula, como que as crianças percebem, sentem e observam os adultos nos seus relacionamentos. Então, quando a gente está falando de relacionamento com a sogra, a gente está falando da esposa, do marido, e a gente coloca um terceiro elemento ali, observando esse conflito, ou observando esta amizade, ou observando as gentilezas, ou observando as brigas, né? Um relacionamento não muito afetivo e que traz tristezas, tanto na mamãe quanto na vovó, ou traz o afastamento. Então, é isso que a gente vai conversar um pouquinho, trazendo a visão sistêmica, né? Como o fundo como para fundamentar, né? As nossas a nossa aprendizagem a respeito de como que a gente pode melhorar esse relacionamento ou optar em seguir o destino, que a gente tem o livre arbítrio. Como que é a sala de aprendizagem sistêmica? Eu sou Cláudia Marques, eu sou pedagoga, sou psicopedagoga, tenho a Rita, que ela já vai se apresentar, como minha parceira. E a gente resolveu abrir essa sala desde o ano passado, nós estamos juntas abrindo a sala, para a gente trazer alguns conteúdos sistêmicos para um grupo de mulheres, inclusive tem homens também, mas hoje ele não veio, né, Rita? Hoje ele não veio, estamos sentindo a falta dele, a maior parte é mulher. Então, a sala funciona da seguinte maneira: a Rita começa com uma leitura terapêutica, depois a gente faz uma conversa, um movimento ou uma atividade sistêmica, que é comigo. Depois a gente abre um pouquinho para as pessoas falarem, né? E aí depois a gente termina com cartinhas sistêmicas de orientações para o nosso final de dia. Rita. Boa noite, gente. Eu sou Rita, parceira e aluna da Cláudia. E a gente está aqui nessa caminhada. Como a Cláudia falou, a gente abre a sala todas as quartas e fazemos essa troca, né? Essa troca, essa terapia. É uma terapia em grupo, né, que a gente faz. E todos são muito bem-vindos. Espero que gostem e convidem mais pessoas para ver com a gente. Isso. Então, vamos começar, Rita? Sim, a leitura terapêutica de hoje a gente vai trazer o assunto relacionamento com os sogros. Eu respeito a precedência. Nossos pais, nosso primeiro casamento, o filho mais velho, tem precedência. O casamento atual, a nova família constituída tem prioridade. Assim, os relacionamentos permanecem em ordem, eu respeito a precedência de onde eu vim, dando prioridade ao meu sistema atual. Respeito os meus pais, meus avós, meus ancestrais. Reverencio a minha precedência. No entanto, hoje, a minha prioridade é meu casamento, meus filhos e o que eu tenho agora. Sabendo administrar,
sabendo que há uma precedência e uma prioridade, podemos manter as relações em ordem. Se altera a ordem, se eu estou num casamento e deixo meus pais se intrometerem nas decisões que temos que tomar como um casal, nesse caso se altera a ordem da hierarquia. Ô, Porque os Rita, pais. Oi, tem um barulho. Vocês estão escutando um barulho? é o ventilador. Ah, Vou desligar. Melhorou agora, né? sim. Então, vou continuar desse parágrafo que eu parei, tá? Se altera a ordem, se eu estou num casamento e deixo meus pais se intrometerem nas decisões que temos que tomar como um casal, nesse caso se altera a ordem da hierarquia, porque os pais têm precedência, mas não têm prioridade. Podemos tomar conselhos dos pais a respeito de uma gama de assuntos, porque têm experiência em vários aspectos da vida, mas a decisão das questões cotidianas do casal devem ser tomadas pelo casal. Podemos levar em consideração a opinião dos que nos precedem, mas a decisão é do sistema atual, porque ele é que mantém a prioridade, é que tem a prioridade. Posso escutar ao que me precedeu, mas decido com base ao que eu vivo hoje. Até que ponto podemos dar a liberdade e até onde vai o limite? Isso tudo dependerá do quanto de autorresponsabilidade você está se colocando. A partir da autopercepção, podemos ver o que realmente está acontecendo. O que fazer quando há desordem neste relacionamento? Quando um dos sogros tem uma postura que eu não gosto. Em primeiro lugar, se perguntar qual a minha postura diante disso. Que atitude minha dá abertura para que a outra pessoa interfira em meu relacionamento? O que acontece entre mim e o meu parceiro que dá brecha para que minha sogra ou sogro se sinta no direito de interferir? Em segundo lugar, ouvir o que essa pessoa tem a dizer e analisar o que de positivo essa pessoa quer trazer com essa interferência. Permita-se ver o que essa pessoa está observando na minha relação. Se você dá liberdade para essa pessoa interferir ou não deixou claro o limite de permissão dessa interferência. Mesmo que eu não me sinta tão bem com essa consciência que essa pessoa está me trazendo, existe a possibilidade dessa pessoa estar querendo ajudar. Quando essa interferência faz com que você se sinta mal, em primeiro momento, coloque limites, colocando essa pessoa no lugar dela com amor, e depois observe se o que essa pessoa diz faz sentido ou não. Muitas vezes, projetamos nos outros o que temos dentro de nós mesmos. Podemos nos perguntar se não temos essa postura com outras pessoas, de intromissão, por exemplo, em relacionamentos de casal, no trabalho, ou será que eu julgo e censuro tanto as pessoas intrometidas que não quero nem ver que eu também faço isso? Não quero ver. Faço isso inconscientemente, como um espelho, essa pessoa vem me mostrar. Muitas vezes criticamos e julgamos sem verbalizar. Mesmo em pensamento, eu não aceito o outro como ele é. Muitas vezes não me aceito como eu sou. E o melhor caminho para solucionar esse conflito é aceitar o que se apresenta e olhar se há necessidade de fazer diferente, para que esse relacionamento entre casal ou com a precedência seja mais equilibrado. No caso de se constatar a necessidade da mudança de postura, que seja feita com afeto e cuidado.
A constelação familiar também é uma ótima ferramenta para nos auxiliar nessas questões. E eu me baseei no ensino disponibilizado no canal do YouTube do Mário Cosiner para elaborar esse texto. Aí eu coloco a referência porque eu acho importante. E aí esse é o nosso texto de hoje, que trouxe tudo isso para a gente pensar a respeito dos relacionamentos. Aí entra também em qualquer tipo de relacionamento, né? Não só com a sogra. A gente pode ver isso em questões de amizades, no convívio com os colegas de trabalho. Também pode ter a mesma, aconteceu situações parecidas. Aí eu passo a palavra para a Cláudia. O que eu acho que é interessante dentro do texto, né? É a questão que é por onde a gente vai começar, o início de tudo. Os pais têm a precedência, claro, a gente sabe, dentro da hierarquia. Mas quando a gente assume constituir uma família, aí qual é a prioridade? O que é que vocês acham? A Teca está tentando se conectar, né, Teca? Consegui agora. A É. prioridade é quando a gente se conecta com o esposo, a prioridade eu acho que é o esposo, não é? Isto, a prioridade é a família constituída, né? O esposo, a mulher, a esposa. Então, primeiro é isto. Então, a gente tem que observar dentro da ordem, da hierarquia, e garantir o pertencimento ao que cada um tem de direito, né? Então, a gente não pode tirar realmente a precedência. Então, quando a Rita fala no texto a questão do respeito, né, de ter esse respeito, de como vai falar, né, qual é a liberdade que nós estamos dando. Então, aí vem a questão da ajuda, às vezes as pessoas querem ajudar, e quem está fora da visão sistêmica não conhece as ordens da ajuda. Como que é essa ordem para eu ajudar, né? Então, então tudo isso acaba transformando o relacionamento num conflito. Quando se a gente seguisse as leis sistêmicas, que é a hierarquia, quem que tem a precedência, quem tem a prioridade, o pertencimento, cada qual do seu jeito está trazendo dentro de si toda. Eu vou tirar. Ah, já fechou. Cada um dentro de si está trazendo toda a sua família, né? Então, o casal ele não vem sozinho, ele vem com toda a bagagem, né? Que é a sua própria família. E, e, e como que ficam depois os filhos nessa desordem do amor? Porque às vezes a sogra quer ajudar, às vezes o sogro quer ajudar, mas dentro das ordens da ajuda, a gente não quer essa ajuda de repente. Então, aí é que fica, que vira o conflito, ou ao contrário, a gente quer ajudar, mas dentro das ordens da ajuda, a outra pessoa não quer a ajuda. Então, aí vem os filhos, e os filhos, como que os filhos enxergam tudo isso, sentem tudo isso, através do que está acontecendo entre os grandes da hierarquia. Tudo bem, Ediane? Seja bem-vinda. Então, antes da gente começar aqui o nosso movimento sistêmico, eu queria que vocês pudessem, e quem vai assistir o filme gravado, né, o vídeo o vídeo vai ser subido no YouTube, então quem estiver assistindo ao vídeo gravado, não esqueça de deixar nos comentários
alguma dúvida, algum insight, alguma aprendizagem que vocês tiveram, para a gente saber que vocês ouviram, que vocês viram o vídeo. E quem está aqui ao vivo, fique à vontade para poder ou mandar pergunta no chat, ou abrir o microfone, levantar a mão, abrir o microfone e estar participando. Então, o que nós vamos fazer agora? Vocês vão escrever 3 coisas que vocês ouviram falar quando vocês eram crianças. E essas 3 coisas são 3 coisas da parte da mãe e 3 coisas da parte do pai. Então, eu escrever, quem estiver caneta, ou lembrar, né? Quais eram as 3 coisas que eu ouvia sempre da minha mãe? Em qualquer momento, tá? Em qualquer momento. O que ela sempre falava? E vocês já escrevam. E quais são as 3 coisas que vocês mais ouviam do pai de vocês? Então, se vocês gostavam ou se vocês não gostavam, isto não tem muita importância nesse momento. O importante é as 3 coisas que mais vocês ouviam e que ficou registrado na memória de vocês. É para falar, Cláudia? Eu não entendi. Ah, sim, é para escrever ou memorizar, que aí depois então, vocês vão falar. Gratidão. Bom, como são 3 coisas, então eu vou dar um tempinho para vocês pensarem, e aí daqui a pouco a gente continua. Aí quem quiser falar vai poder participar. Cláudia, Oi? tu repete a pergunta para mim, por gentileza? É assim, as três coisas que vocês mais ouviam dos pais de vocês. Então, quando eram crianças ou quando eram adolescentes, né? O que eles mais falavam para vocês? Que vocês se lembrem. Uhum. Aí vocês vão escrevendo aí, e aí daqui a pouco a gente vai falar a respeito disso. Já tem no chat, né? Já tem algumas respostas que foram para o chat. Eu vou ler também depois. Minhas canetas fogem de mim. Ok? Entendi. As minhas canetas, elas fogem de mim. Ah, Eu devo sim. Bom, tem quando eu não... tem esse recurso do chat também. Que aí você pode escrever aqui. Eu não estou conseguindo pegar. Rita, você consegue ver o chat? Não precisa me falar agora, não. Só para ver se você está conseguindo. Não? Nossa, eu não consegui. Eu sei que caiu uma mensagem no chat, mas eu não estou conseguindo pegar. Ah, consegui. Consegui, tá aqui. Tá, já tem aqui. Tem bastante situação. Então, enquanto vocês estão escrevendo, daqui a pouco a gente vai ler o chat. Alguém gostaria de falar ou eu posso começar a ler? Cláudia, eu gostaria de falar. Opa, então vamos lá, Rosana. Então, eu nem escrevi porque isso é muito recente na minha cabeça.
sabe? Uhum, Então, embora eu seja consteladora, eu não consigo ter uma conversa bacana com a minha mãe sem que ela me compare ao meu pai, ou então que uhum, ela diga que a gente nunca vai dar certo na vida, e ela não incomoda a gente, porque ela não quer incomodar a gente, então isso é muito frequente, sabe? uhum. Então isso acaba ficando na cabeça da gente e acaba machucando, porque em momento algum, eu sempre falo para ela que ela nunca vai me incomodar, como ela diz que ela incomoda, ou que então ela fala que a gente só incomodou ela, sabe? Então são essas coisas que eu sempre, desde pequenininha, eu ouvi, Uhum, né? Eu sou uhum, parecida com meu pai, ou então ela ficava amaldiçoando muito a gente, sabe? Mas uhum, hoje, com a minha compreensão sistêmica, eu percebo que ela deu para nós aquilo que ela recebeu, uhum. né? Então, como é que eu vou dar algo que eu não recebi? E se eu só recebi martelada, é o que eu vou passar para frente, martelada, né? Uhum. Então, são essas, são essas coisas que Você pode realmente fazer. marcam bastante e a gente tem que aprender a lidar com isso até para o nosso crescimento, né? Para nossa, para a gente poder evoluir um pouquinho mais e não ficar nas dores, né? Sim, sim, com certeza. Alguém mais quer falar? Ou eu leio aqui o Eu, chat? Ah, então vai, Fiane. Pode falar. eu escutava muito, você é inútil, não serve para nada, isso do meu pai. Você não fez mais que sua obrigação, engula o choro. E quando, Uhum, por qualquer ação, não via um tabefe na cara que rodava e às vezes cortava o rosto quando batia em alguma parte. uhum, Mas eu estou tentando compreender que minha mãe, ela perdeu a mãe dela aos 7 anos, foi criada sozinha pelo mundo, não conheceu o pai. Meu pai foi expulso de casa aos 10 anos por uma mentira da minha tia, e meu avô preferiu acreditar na minha tia, e quando ele descobriu a verdade era tarde demais. Então, eles só deram para mim o que eles tiveram e para os meus irmãos. Não foi só comigo, somos 5. Só os 2 últimos que não passaram por isso, que são os protegidos. Mas os 3 primeiros sofreram muito na mão do meu pai, principalmente da minha mãe. Eu uhum, levava surra que qualquer coisa que fizesse, mesmo tipo, se eu fosse para a escola com meu irmão e não voltasse para casa com ele, eu levava surra de couro de pneu de bicicleta e uhum, passava uma semana em cima da cama curtindo no sal. Não, uhum, não sou vítima nem sou coitadinha, porque eu acho que tudo tem um propósito, né? Mas claro que dói e fica cicatrizes. uhum. Mas eu acho que é isso. Obrigada por me escutar. Gratidão, gratidão por ter falado, né? Por ter falado com a gente. É uma dor, né? Tanto da Rosana quanto da Ediane. E o que a gente está falando aqui é uma oportunidade que a gente tem de falar, de colocar para fora, de desabafar e ser de mulher para mulher. Inclusive, nós estamos falando de sogra, né? De sogra, porque é mais difícil o homem reclamar, né, o marido reclamar da sogra, embora tenham muitas piadas, né, de sogras, acaba sendo até bullying, tadinha, seja é até bullying com relação às sogras, mas é muito difícil o homem reclamar da sogra, embora tenham as piadinhas, mas é muito difícil os homens reclamarem, e é muito difícil com relação ao sogro, acaba sendo mais as esposas falando das suas sogras. Então, esse é o mais comum, vamos dizer assim, né? Então, uma das questões, como é o tema, né, da questão de sogra, a gente tem que falar de. É como se a gente estivesse falando de mulher para mulher, né? Então, se a gente coloca na relação, se a gente coloca na nossa relação de família, né?
que esta sogra, antes de ser sogra, ela precisa ser o quê? Ela precisa ser mãe, né? Então, antes de ser sogra, ela precisa ser mãe. Então, é a gente falar de mulher para mulher, a gente olhar para a sogra como uma mulher. Então, tem muitas campanhas, tem como é que eu vou dizer? Muitas situações das mulheres estarem juntas, das mulheres se fortalecerem, das mulheres terem voz, das mulheres conseguirem conquistas. Então, como que a gente não coloca a sogra nesta situação de mulher, quando a gente levanta a bandeira das mulheres, né? Então, o que acontece aí, né, nessa relação, que a gente não consegue olhar para a sogra como uma mulher, que a gente não consegue lidar com a sogra de mulher para mulher, né? Então, isso é um dos pontos, assim, muito importantes para a gente começar a pensar nisto. E de mulher para mulher, tem uma frase muito interessante que a gente pode falar assim, eu digo sim para você e para tudo que te compõe. Então, quando a gente fala essa frase, eu digo sim para você e para tudo que te compõe, é como se a gente estivesse falando não só para a sogra, mas para todas as pessoas às quais a gente tem alguma ressalva. Então, se a gente tem alguma ressalva, se a gente tem algo que aconteceu, que isso feriu, ou magoou, ou nos entristeceu, então a gente entrega isso para a pessoa. Então, eu digo sim para você e para tudo que te compõe. E ao mesmo tempo, a gente também pode dizer para a gente, eu digo sim, né, para mim e para tudo que me compõe. Porque às vezes é difícil a gente querer aceitar tudo que compõe a gente. Então, o que que nos compõe? São essas lembranças que a gente está conversando agora da nossa infância, das palavras mais marcantes, porque foram as palavras que mais foram faladas para a gente. E essas palavras que mais nós ouvimos, essas palavras mais marcantes, que ainda estão na nossa mente, que ainda traz sentimentos quando a gente fala disso, por mais que a gente queira ser forte, por mais que a gente queira dizer que, tudo bem, agora eu já entendi, mas isso ainda está lá nas profundezas, numa área difícil da gente acessar. E a gente lembra, eu falo difícil de acessar, por quê? Porque é um sentimento que ainda está escondido lá dentro, né? Porque a gente não tem realmente a coragem de chegar e trazer esse sentimento para fora agora na idade que a gente tem, né? Então, ele ainda está lá muito escondidinho de todas essas lembranças, dessas falas, que até agora ainda tem mais duas pessoas ou três para falar, mas são as que foram faladas são frases marcantes e negativas, né, com relação a gente. Então, a gente não consegue acessar esse sentimento que foi sufocado lá dentro da gente. E aí esse sentimento, em algum momento, ele vem. Em algum momento que acontece na nossa relação, ele acaba vindo. Então, muitas vezes, não é nem com relação à sogra em si, não é nem com relação àquela pessoa em si. O sentimento, ele está na gente. E aí a pessoa só aciona um gatilho desse sentimento. E no fim, essa pessoa, a sogra, que está acionando este gatilho de descontentamento que a gente tem por alguma situação, ou pelo jeito dela falar, ou pelo jeito dela se intrometer, ou pelo jeito dela olhar, ou pelo jeito dela chamar, ou pela distância que ela mantém, enfim, de alguma coisa que acontece. Então, não é com ela, mas talvez seja esse sentimento que está dentro da gente, que está sufocado lá, e que ela só vem como um anjo, vou dizer assim, vocês podem não concordar,
Mas ela vem como um anjo para dizer: tem um sentimento aí que precisa ser curado dentro de você. Claro que ela não vai falar assim tão objetivamente, mas ela, com o jeito dela, aciona em nós esse gatilho que a gente precisa liberar. E, gente, por que que eu falei para vocês falarem dos pais? Porque se a gente está falando de sogro e de sogra, quem tem a precedência são os pais, os nossos pais. Como que é o nosso relacionamento com os nossos pais? E por que que a gente não se dá bem com a nossa sogra? Como que é o nosso relacionamento com a nossa mãe? E aí a gente vai lá e olha para nossa sogra. Faz sentido isso para vocês? Como que é o relacionamento com a minha mãe? E aí o que eu estou pedindo ou exigindo da sogra? Se o meu relacionamento com a minha mãe está em paz dentro de mim, eu não preciso pedir e exigir nada da minha sogra. Faz sentido isso para vocês? Ou não? Quem gostaria de falar mais um pouquinho a respeito do que ouviu, das palavras que ouviu quando era criança? Eu gostaria, Cláudia. Tá bom, Rita, vamos então. Então, a minha mãe, ela falava que eu não era todo mundo. Toda vez que eu queria fazer alguma coisa que ela não concordava. Que é um ditado que toda mãe fala, né? E tinha outra coisa que ela falava também, que eu achava que era muito negativa e eu me sentia mal, até deixava em baixa autoestima, é que quando eu pretendia fazer alguma coisa, eu falasse assim, eu vou para... Um dia eu falei assim para minha mãe, se eu vivesse na época do Santos Dumont, eu ia pedir ele em casamento. Ela falou assim, mas você não é nem pulga do cachorro dele. Ela falava desse jeito. Eu me sentia nada, né? Eu falava assim, mãe, você acha que eu não tenho nenhum valor? Ele nem ia olhar para mim. Tô tão lá embaixo assim. E também tinha uma coisa também que ela fala sempre, até hoje ela fala, você tá ficando louca, menina, você tá ficando louca. Eu não gostava muito de ouvir isso, achava bem negativo também. Só que como eu levo as coisas meio na brincadeira e também quando eu fiz magistério, eu, eu estudei um pouquinho de psicologia infantil, né? E aí eu tive esse olhar de ver que ela recebeu isso também, que na vida dela ela foi dura, a infância dela foi difícil, e talvez ela tenha ouvido muita censura na época. E aí ela censura até hoje as pessoas, porque ela não conseguiu interiorizar que não é dessa forma, né? E o meu pai já era o contrário, as palavras dele eram mais de direcionamento, né? Os ditados do meu pai falavam assim: Deus ajuda quem cedo madruga, coma para viver e não viva para comer. E vem aqui que eu te ensino. Era assim. Se tudo que eu tivesse vontade de fazer, falasse, ai pai, eu não sei, eu não consigo. Vem cá que eu te ensino. Ele fazia isso, ele tinha esse olhar de conduzir assim a gente para aprender as coisas, e isso é bem gostoso assim. Teve um equilíbrio entre os dois, porque um era mais incentivador e o outro, então acabava equilibrando. No final foi bom. Era essa a minha experiência. Gratidão, gente. São histórias, histórias com muito respeito. A gente recebe essas histórias, lembrando que tem que ter assim uma vontade muito grande de querer se desenvolver, uma vontade muito grande de querer ser uma pessoa melhor, porque estar dentro de um processo terapêutico, né, online, se dispor a essa 1 hora e meia, né, de estar numa sala junto com mulheres que têm realidades iguais a todas nós temos, né? Então, Oi, né? isso já é uma vitória Ah, muito grande para a gente, né? Para vocês, para nós, para quem tem essa disponibilidade, para quem quer este momento de se dar a si mesma.
de se doar a si mesma. O que eu acho também bastante importante falar é assim, que a Rita trouxe, né? Os ditados, né? Então, as falas, ela tem um poder muito grande na gente, né? Então, a fala, juntado com o gesto, a tonalidade de voz, o momento, então, tudo isso vai marcando a gente, ou situações positivas ou situações negativas. Então, é preciso a gente se resolver com o nosso passado. A gente precisa se resolver ali com o nosso passado. Porque enquanto o que veio antes não está em paz, o novo não tem força. Então, a gente sai da nossa família de origem, com toda essa dor, com toda essa mágoa, com toda essa culpa, com toda essa vergonha, com todas essas complicações. Se a gente sai da família de origem com tudo isso e a gente não resolve, para onde a gente leva isso? Para o próximo. Então, o novo, ele não vai ter força, porque o anterior não está em paz. Bert Hellinger, né? Colocava isso nos momentos de constelação para trazer para nós ensinamentos de como viver melhor na questão de relacionamento humano. Então, a gente, qual é o processo terapêutico aqui, né? O movimento sistêmico. A gente fez um movimento. Quando a gente pôde dizer isto, o que acontecia, quando a gente pôde dizer o que a gente ouvia. Então, acaba sendo um movimento, como a gente tivesse a oportunidade de olhar lá para a nossa criança e trazer ela para frente, porque isso já passou. E é interessante que a gente está falando de sogra, né? E por que que a gente começou com essas palavras? Porque a gente tem que olhar para o nosso marido, a gente tem que aprender a olhar para o nosso marido com gratidão pela família que ele trouxe. O nosso marido, o nosso companheiro, né? Para a família que ele trouxe. Porque para se você conseguir tomar o seu marido, o que que é tomar? Você receber o seu marido como um companheiro, como uma pessoa que você quer construir uma vida, se você quer chegar lá no futuro, para você receber ele, você tem que entender que ele é filho de quem? Dela, da sogra. Então não tem como separar, gente, não tem. E por que que eu gosto de trazer a pedagogia sistêmica junto com a constelação familiar? Trazer a questão da escola junto com a questão familiar, porque as professoras na escola, elas têm que lidar com todos esses conflitos que ocorrem na família. E esses conflitos vão para onde? Vão para a escola, dentro da mochilinha da criança, não é só material escolar que tem lá. Tudo isso. Tem o vovô, tem a vovó, tem a mamãe, tem o papai. Tem a criança que escuta essas frases que vocês escutaram. Tem a mamãe da criança que escutou essas frases que vocês escutaram. Tem a relação da mãe com a vovó dela, que é a sogra da mamãe. Tem tudo isso, tudo que nós já passamos, as crianças estão passando, e elas vão para a escola, vão para a escola, na atualidade, quem é professor. Então, a gente precisa olhar para esse conflito com a sogra, para a gente, mas a gente só vai conseguir se a gente voltar lá para o nosso passado e corrigir a nossa relação com a nossa mãe. Aí a gente consegue vir e olhar a sogra como mulher e como mãe do homem que a gente escolheu. Porque eu gosto muito de falar essa frase, de 1000 homens, é muito interessante, né? De 1000 homens que a gente podia escolher, a gente foi escolher justamente o marido que a gente tem. E por que isso?
né? E aí, então a gente tem que olhar para esse homem e saber que ele, que nós escolhemos, é filho da nossa sogra, que é a mamãe dele. Ele é filho dela. Então não tem como separar. É 50% mamãe, é 50% papai. E isso tudo dá um 100% que são as histórias. As histórias que cada um carrega e que leva para esse novo movimento, que é a nova vida. Então a gente tem que deixar o amor fluir. Como que a gente deixa o amor fluir? Como? É realmente participando desses encontros, encontros de mulheres, encontros de jovens, encontros de professoras, encontros de pessoas que querem entender, que querem aceitar, que querem ter uma nova chance de poder fazer diferente, que querem superar. E esses encontros favorecem, né? Encontro de 1 hora e meia, claro que tem processos que são mais demorados, são mais longos ou são mais profundos, mas nesses encontros já ajuda bastante. Tem processo de constelação familiar, então aqui nós temos as consteladoras. A Teca, você é consteladora, Teca? Também? Você é consteladora, né? A Teca é consteladora, a Lucia, eu não sei se é consteladora, se é reikiana, a Rosana é consteladora e reikiana, a Ediane, eu também não sei se ela é terapeuta. A Rita também é consteladora. Então, a gente tem as consteladoras que, através destas situações de dor e de necessidade, de você revisitar o seu passado para você poder ressignificar, transformar esse passado, para você ter força para encarar o novo. Então, é uma constelação. Eu tenho alguns programas de terapêuticos através de meditação, para trabalhar o perdão, porque tudo isso traz o quê? Traz um pouco de culpa na gente. Por que que eu escolhi esse e não escolhi aquele? Por que que naquela época eu fazia assim e não fazia de outra forma, né? A Edilene Sou, ele não é, mas está aprendendo muito, ok, a Lucy. Então, eu tenho alguns programas gravados de meditação, que a gente escuta uma meditação por dia, para ir limpando, para ir fazendo essa limpeza das camadas de cebolas. O que que são camadas de cebolas? As histórias, né? Cada camada é uma parte da história que precisa ser ressignificada, né? E aí a gente vai melhorando o relacionamento com as pessoas, porque tudo está dentro da gente. Não está nas pessoas, está dentro da gente. Então, quando a gente fala, eu aceito, eu digo sim para tudo que te compõe, é como você estivesse dizendo para o seu marido, eu digo sim para tudo que te trouxe até mim. Você diz para sua sogra, eu digo sim para tudo que te compõe. Eu digo sim para esses anos de vida que você manteve a vida do meu marido, para que ele pudesse chegar até mim. E ela teve que ser muito onça, ela teve que ser muito braba, porque senão ele não chegava. Então, como que a gente fala algo dessa mulher, né? Então, a gente começa a olhar sob nova perspectiva para as pessoas. Deixa ela com o jeito dela. Isso é dela. E também a gente precisa aceitar o nosso jeito. Eu digo sim para mim e para tudo que me compõe. Então, alguns tapas que a gente levou foi necessário. Talvez a gente não compreenda agora, mas foi necessário. Porque a gente chegou até aqui, nós estamos até aqui, nós somos o que somos, com tudo que nos compõe, com tudo que aconteceu. Né? As frases que vocês disseram, se não fossem essas frases que a mãe falava todo dia, como que seria nós agora? Sem essas frases, ou nos segurando de ter sonhos mirabolantes, que talvez a gente ia se estrepar, ou
empurrando mesmo a gente para a vida. Não fica perto de mim, não, porque eu já dei o suficiente, vai viver, vai enriquecer, vai fazer diferente. Não quero você aqui, não, nessa porteira como eu. Então, eram uns tapas e uns empurrões mesmo para a gente voar. Só que a gente não voou, ficou lá grudado. Enquanto ela abria a porteira, a gente ficava lá grudada. Não, não quero sair. E era para a gente sair, era para a gente voar, era para a gente enriquecer, era para a gente ser dona do mundo. E a gente ficou lá grudado na porteira, chorando, não me deixe, não me deixe. Então, a gente não sabe, né, qual era o objetivo maior. Mas a gente precisa dizer sim para isso, para esse objetivo se resgatar na nossa vida, porque sempre tem uma oportunidade da gente crescer, da gente melhorar, da gente enriquecer, da gente prosperar, de nós sermos abundantes. Sempre tem uma nova chance. E essa é a nossa nova chance. Esse encontro, a gente ouvir, né, o que vocês disseram, compartilhando as suas experiências, as suas histórias, e a história de cada uma é um pedacinho de força que a gente precisa para a gente poder respirar e viver a nossa história e construir a nossa história. E olhar para os nossos filhos, porque nós vamos ser sogra, ou muitas de vocês já são. Não sei se são, eu não sou ainda, mas muitas já são. E aí, como que fica? A história se repete? Repetiu lá da mãe, agora vai repetir na filha? Porque às vezes, a maior parte das situações, a gente tem que falar assim para a mamãe. A gente tem que falar isso para nossa mãe. Eu sinto muito minha mãe. é, por você não ter tido uma relação diferente com a minha vovó. E hoje eu preciso e eu posso ter uma relação diferente. Me libere, minha mãe. Me libere para que eu possa ir até a minha sogra. Se você não pôde ir na sua época, eu respeito, eu honro a sua história, eu aceito. Mas me libere para que eu possa ir até a minha sogra. E esse movimento de vocês liberarem para vocês irem até a sogra, mesmo que na hora ela não aceite, mas é sistêmico. Vocês mudam de lugar e vai mudando tudo. Quando vocês vão entrando no lugar de vocês, tudo vai entrando no seu lugar. E quando vocês vão saindo do lugar de vocês, tudo vai sendo desorganizado também. Né? Então, é pedir liberação, aceitar o marido, porque ele é filho da sogra, aceitar nós mesmos, tudo que compõe, aceitar a sogra com tudo que a compõe, porque é de mulher para mulher, isso é muito forte. E pedir liberação para nossa mãe, para ela liberar a gente para ir para nossa sogra, se ela não pôde ir. E dar a precedência para os nossos pais, dar a precedência para nossa mãe, porque ela veio primeiro e ela nos deu o que é de mais importante, a nossa vida. E depois que ela deu a vida, a gente faz o que quiser com ela. Porque a satisfação não vai ser mais com a mãe, a satisfação, se a gente não cuida da nossa vida, vai ser com Deus. Não vai ser com a mamãe. Ela já fez a parte dela. Eu já falei tudo que eu tinha que falar. Passo a palavra agora para vocês, antes da gente olhar as cartinhas. Qual foi o aprendizado hoje? Então, Cláudia, eu como sogra, às vezes o meu genro tem atrito comigo, mas eu sempre digo para minha filha, o casamento é teu, a escolha foi sua e eu te libero.
sabe? De uma certa forma, não é o genro que eu queria para ela, mas enfim, foi a escolha dela. Então, eu abençoo para ela, e até falei esses dias para ela, porque eu vejo ela é professora, ele também é professor, mas ela chega em casa, ela trabalha 2 horários, ele também, mas ele tem um dia de folga na semana, ela não tem. Então, ela trabalha o dia inteiro, ela faz trabalho para outras pessoas, né, tipo de TCC, e lá no Paraná, aliás, acho que em todo lugar tem isso, né, de comprarem ou pedirem para alguém fazer um trabalho de TCC. Então, ela faz isso, ela faz docinho para vender, ela faz bolo para vender, e ele lá jogando no celular, sabe? Então, eu digo assim, problema teu, a dor é tua. E agora, e agora, assim, por exemplo, com esse aprendizado, o que você poderia dizer para ela com esse aprendizado dessa aula? Porque parece que é uma situação assim, né? Ai, você que escolheu, a culpa é sua. Não dá uma, a culpa é sua. Eu já te dei a vida, a culpa é sua. Como que a gente pode falar diferente até para ser diferente, para sua mãe liberar você? É assim, ó, você está pedindo liberação da sua mãe para você chegar na sua sogra. Ela está pedindo a sua liberação para ela chegar na sogra dela, ou ele está pedindo a liberação da mãe para ele chegar até você, né? Aí não dá para a gente saber, só com uma constelação. Mas, por exemplo, como que você poderia, com o aprendizado da aula de hoje, como que você poderia falar para ela? Possa ser que não tenha chegado em você somente com essa aula, mas você já disse a história, o que está acontecendo. Como que pode ser diferente? Assim, ela se dá super bem com a sogra dela. Ela sempre diz, a minha sogra, ela é uma pessoa querida, ela me trata bem, ela trata bem meus filhos, e realmente é uma pessoa boa, né? Sim, Mas eu acho que, né, nesse sentido, eu acho que eu teria que dizer para ela que eu sinto muito se eu a julguei, né? Porque muitas vezes a gente acaba entrando em julgamento com a própria filha pela escolha que ela teve. Como eu falei, não era o genro que eu queria para mim, mas foi a escolha dela, né? Então sim. eu tenho que liberar ela para ela ser feliz, porque Isso. não é porque, tipo assim, eu tive 3 casamentos, os 3 deram certo, né? Porque eu tive meus filhos, na realidade eu tive 4 relacionamentos. De cada relacionamento eu tive um filhotinho, 2 nascidos, 2 não. Mas eu já coloquei cada um no seu. Tanto foi você que fez o divórcio energético para mim numa constelação, e depois desse movimento a vida fluiu para mim, sabe? Eu quase engatei um 5º relacionamento, mas aí eu vi que não era lá aquelas coisas, eu corri, sabe? Então eu prefiro, se é para mim ter alguém que não seja para multiplicar, eu prefiro ficar só, Ok. E né? aí é importante você. Isso é seu, Sim, isso é meu. não é da sua filha. É como se Não, você isso é estivesse meu. dizendo isso para sua filha. Se você não tem alguém para multiplicar, para se multiplicar, fique só. Não. Se o marido dela, nesse momento, não está disponível, não deixa, libera ela para poder resolver isso. Uhum. O casal resolver isso. Já que Sim. você tem a visão sistêmica, para deixar mais leve para ela. Porque para Uhum. você não foi leve. Então você agora deixa leve para ela. Sim. Mas aí vamos ter que criar uma frase, porque não está vindo nenhuma para mim. Não, mas aí não tem problema. Se não veio frase, não tem problema. O importante é o sentimento. Sim, sim, não. E pelo amor que eu tenho a ela, eu libero ela para ela, sabe, para os dois se multiplicarem, né? Em harmonia, em bem-estar, Isso.
É isso que eu desejo para os dois, né? É. Até eu queria pedir licença para vocês. Eu comprei essa cartinha aqui Ai, que linda! e é eu adulto e depois tem as frases de cura. Eu separei aqui duas cartinhas para cada uma, depois eu tiro foto e mando para vocês, Ah, legal. E tá passa o bom? nome para gente ficar conhecendo. Sim, sim. Eu passo depois ali para vocês. Tá bom. A Lucy estava com a mãozinha levantada, Lucy, eu estava vendo, eu não esqueci, não. Se você quiser falar. Ah, na verdade, eu só ia fazer um comentário, é porque assim, né? Hoje eu vejo diferente de quando eu era recém-casada, né? No início, assim, aconteceram algumas coisas assim que eu não gostei muito, né? O meu, entre eu, meu marido e minha sogra, e aí eu julgava bastante ela, e eu, na verdade, eu e o meu esposo. Agora eu não sei se era eu que estava influenciando ou se era assim também com ele, né? Só que hoje eu reconheço que assim eu acabei reproduzindo com o meu filho uma situação que eu julgava nela, na verdade, sabe? Então é como se eu abrisse os olhos e agora eu vejo que eu acabei reproduzindo uma coisa que eu achava ruim, sabe? Que eu achava errado. E hoje eu tenho consciência, né? Ainda não é uma coisa assim resolvida, mas assim eu vejo que agora eu reconheço que errei, que, que eu realmente fiz errado, sabe? E assim, foi sem querer, né? Lógico, mas eu, assim, inconscientemente acabamos fazendo a mesma coisa, sabe? Não sei nem o Hum, que dizer, assim. Não, muito bom isso que você falou. Tudo aquilo que você mais, de repente, criticava foi aquilo que você reproduziu. Isso. E isso pode acontecer mesmo. Isso pode acontecer, né? E primeiro porque tem a questão da repetição de padrão. Então, por lealdade, a gente fica de amor cego e aí a gente reproduz aquilo que a gente condena, né? Por amor cego, a gente reproduz. É E pior. aí, e aí, o que você fez foi o que você sabia fazer. Então, dentro da visão sistêmica, a gente não pode se culpar. Então, a gente precisa se aceitar. Então, se a gente errou, é o que você sabia fazer, foi o seu melhor para aquele momento. E agora você fica disponível para o seu novo melhor. Uhum. Eu estou aprendendo bastante coisa agora, mas ainda estou a caminho, né? Mas tá bom, já tô dando, já estou melhorando. Tá certo, gratidão, Lúcia. E Rosana, voltando ao que você falou da frase, e com o que a Lucy falou, eu não sei se fez sentido para você, que a Lucy trouxe a resposta para você, Sim, verdade. né? Uhum. Tudo que ela olhava e criticava foi o que ela reproduziu. Então, é o texto. O pai e a mãe têm a precedência, mas qual é a prioridade agora? Então, não precisa reproduzir a mesma coisa que você recebeu, você não precisa reproduzir. Ou reproduza. E aí a sua filha depois vai ter que dar conta disso. Então, se você conseguir dar conta disso, você libera a sua filha. Se você não conseguir dar conta disso, a sua filha vai ter que dar conta para liberar o filho dela. A sua mãe não deu conta disso. Você está tendo a oportunidade para dar conta disso, E né? até em questão, um dia eu falei para ela, eu te libero de você ficar repetindo os padrões da tua avó e os meus, porque ela estava fazendo o mesmo, aliás, eu repetia as coisas da minha mãe
e ela está repetindo as coisas que eu vivo, É. né? É porque, de uma certa forma, hoje eu me enxergo como uma castradora do meu ex-marido, do qual eu vivi com 13 anos, né? Os outros eu vivi pouco tempo, eu não tive oportunidade de castrá-los, mas se tivesse convivido mais, com certeza teria anulado a masculinidade dele. Por quê? Porque eu assumi o papel de homem da casa. Uhum. Então, e a minha filha estava fazendo o mesmo. Até quando eu cheguei nela e falei uma frase para ela e falei, reflita, né? Se libere de ter que me honrar nesse sentido. Me honre Uhum. amando o teu marido, zelando dele, mas não tendo que carregar um fardo que não é teu. Ela só ficou me olhando, né? Dela falou assim, mas eu não estou repetindo. Eu falei assim, você que pensa. Está fazendo exatamente tudo que eu fiz e o que a vovó também fez, né? É, é isso mesmo. A Teca quer falar, Teca, para a gente encerrar, depois não? Rita, podemos ler as cartinhas? Sim, podemos. Então, eu vou começar pela Teca, que ela entrou primeiro. Exercito o olhar para o que aconteceu sem julgamentos. Sinto muito por ter julgado vocês. Depois a Rosana. Eu digo sim para a vida. Eu te libero. Lucy. Eu reconheço que você pertence a esse lugar. Você tem agora um lugar em meu coração e deixo você ir. Por favor, também me deixe ir. Para Rita, eu farei algo de bom com isso. Você é o pai e a mãe, o filho, a pessoa certa para mim. Para Cláudia, o essencial é simples. Você faz parte. Gratidão. Para Ediane, eu peço que abençoe o meu caminho. Eu reconheço que você pertence a esse lugar. Gratidão, meninas. Essas foram as Gratidão. cartas. E a semana que vem a gente vai dar continuidade num outro tema que fala de relacionamento familiar. E para as professoras, né, que estavam no grupo da pipoca, imaginem os alunos da pipoca sistêmica, né? Imagine os alunos de vocês chegando com toda essa história dentro da sala de aula. E aí vocês já vão entender por que que eles não se concentram, por que que eles não aprendem, por que que eles não param no lugar, por que que eles brigam, por que que eles não se escutam. Então, é tudo isso, gente, é muita coisa, né, para eles, com a idade que eles têm. E existem movimentos, né, para as professoras aprenderem a lidar com toda essa falta de rendimento dos alunos, com essa falta de atenção, com essa falta de comportamento. Existe movimento, não constelação, mas movimento que a professora faz dentro da sala de aula, organizando o amor da sala de aula, que é o amor pelos pais, o amor pela história, e fazer a criança se reconhecer que mamãe e papai estão dentro dele. Então, são algumas atividades que faz essa organização das três leis sistêmicas dentro da sala de aula. O pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio das trocas. E aí tudo flui dentro da sala de aula. Então, as professoras têm essa oportunidade de conhecer os princípios sistêmicos aplicados na vida escolar.
Então, eu agradeço a participação de todas, para conhecer essa história de todas vocês. Gratidão por, por ter trazido essas histórias para a gente no dia de hoje. E continue com a gente nos grupos, para vocês entrarem a semana que vem. Rita, muito obrigado pela sua parceria de estar comigo nesses dias, nesse ano. Gratidão pela participação de todos. Eu também agradeço.